Fala galera, ligada no canal de Super Lutas, Laerte Viana na área, hoje para falar sobre uma situação que pode mudar para sempre a história de Dana White e dos lutadores do UFC. Talvez vocês se lembrem que há alguns meses apareci por aqui falando sobre a difícil relação de Francis Ngannou com os patrões, onde o campeão dos pesos pesados se tornou meio que um símbolo de representação dos atletas que reivindicam, que pedem salários melhores, contratos mais flexíveis. É comum vermos por aí alguns lutadores pedindo para se testar, por exemplo, no boxe, que gostariam de fazer lutas fora, depois voltar, mas nunca conseguiram porque Dana White não é adepto da ideia. Ele sempre brecou. Anderson Silva, George St. Pierre, José Aldo, Kamaru Usman, são muitos os exemplos de que tentaram e não tiveram sucesso, e o Conor McGregor, vocês sabem muito bem que é uma exceção à regra por razões óbvias, né? Ele tá fora da curva. Acontece que Francis Ngannou teve a audácia, a coragem de bater de frente com o sistema e deu certo. Ele fez a última luta do seu contrato em janeiro, venceu, valorizou seu passe, não renovou e no último sábado teve a cereja que faltava no bolo para o cenário ficar perfeito. O lendário boxeador peso pesado Tyson Fury estava lutando na Inglaterra no último final de semana e assim que ele venceu, chamou Ngannou para o ringue e frente a frente desafiou o camaronês para uma luta de boxe com luvas de MMA, dizendo que quer descobrir quem é o cara mais durão do planeta. Para quem não é muito do mundo do boxe, Tyson é multicampeão mundial e se aposentou no último sábado invicto, 32 vitórias e um empate, mas deixou bastante claro que ele voltaria aos rings se fosse para enfrentar o campeão do UFC e eles recebessem bolsas milionárias, ali mais ou menos no mesmo patamar do que acontece com o Floyd Mayweather. Para vocês terem uma ideia, nessa última apresentação, Fury recebeu mais ou menos ali, fazendo a conversão, na casa de 165 milhões de reais, 56 vezes mais do que o Ngannou recebeu em janeiro, quando lutou pelo UFC e ganhou mais ou menos 3 milhões de reais. Essa discrepância dos valores explica muito bem porque o campeão dos pesos pesados resolveu comprar a briga, bater de frente com a organização e está muito próximo de vencer essa queda de braço. Durante uma entrevista ao programa do jornalista Ariel Helwani, Ngannou foi muito enfático, falou grosso, firme, disse com todas as palavras que ele só vai renovar o seu contrato com o UFC se tiver uma cláusula que ele seja liberado para poder atuar na nobre arte. Se liga, abre aspas. A luta com Tyson Fury tem que fazer parte dessa discussão. Isso não é uma opção, porque se isso não for parte da discussão agora, nunca será. Se eu assinar outro contrato do mesmo modelo do antigo, eu estou ferrado. Então temos que descobrir uma maneira de implementar isso no contrato. Fecha aspas. Apesar das palavras fortes e muito firme na posição, Ngannou também deixou claro que a ideia dele é sim renovar com o UFC, porque além de lutar boxe, ele quer continuar construindo o seu legado no MMA, que ele tem outras lutas que ele gostaria de fazer e por isso torce por um final feliz. Dana White é poderoso, difícil de negociar, orgulhoso, mas ele não é maluco, ele não rasga dinheiro. Ele sabe que uma saída do Ngannou nesse atual momento seria terrível para o UFC em todos os sentidos, não só por estar perdendo o campeão da categoria que é popularmente a mais famosa de todos os tempos, os pesos pesados, mas também pode ver escorrer pelos dedos a oportunidade de promover uma das lutas mais aguardadas da história desse esporte. Jon Jones versus Francis Ngannou. Então podemos ver pela primeira vez um feito histórico, um lutador batendo de frente e vencendo o sistema, o que pode significar o início de uma nova era no esporte. Se a mistura der certo e todos saírem ganhando, quem sabe não mude a mentalidade do UFC e eles passem a fazer algumas super lutas, algumas copromoções com suas estrelas, onde todos podem sair ganhando. Para saber se os patrões vão topar ou não, isso talvez seja um pouco de otimismo da minha parte, teremos que esperar, mas podem ter certeza que os lutadores se sentirão mais confiantes, confortáveis, terão mais voz para tomar esse tipo de atitude. Eu sei que o contexto é diferente, os pesos, o histórico dos dois não dá para comparar, obviamente, mas ontem, por exemplo, eu soltei um trecho da entrevista que eu gravei com o Paulo Borrachinha, onde ele fala de peito aberto, de maneira muito tranquila, que ele pretende sim testar o mercado assim que acabar a sua última luta no contrato do UFC, que é na próxima vez em que ele atuar. Quem sabe ele não pode lutar fora. Atitudes assim podem passar a ser frequentes, até porque também está se tornando cada vez mais comum a gente ver atletas
que estão no auge, que estão bem na carreira, em momentos vitoriosos e mesmo assim optando por sair do UFC para ir para outra organização, para ganhar mais, para se testar, enfim, tem sido normal essa movimentação no mercado e eu achei bastante interessante esse checkmate que o Ngannou deu na organização agora e eu quero saber exatamente isso de vocês. Como é que vocês fazem a leitura de toda essa situação, de toda essa novela? O campeão camaronês acertou em bater de frente com o UFC e dar esse próximo passo, podemos dizer assim? Qual é o ideal não só para ele, mas para os atletas como um todo? Como que vocês enxergam essa situação? Coloquem tudo aqui embaixo, lembrando, claro, caso ainda não tenha feito isso também, para se inscrever no canal do Super Lutas, ativar o sino, deixar o like aqui, o like ajuda demais e conferir os outros conteúdos muito cheio essa semana, como tem sido de costume, quase 2 vídeos por dia, todos os dias, de segunda a sexta, final de semana tem os eventos. Essa semana já teve entrevista com Charles do Bronx, com Juliana Velasquez, que perdeu o cinturão de maneira polêmica no Bellator, Renan Problema, que luta amanhã, quinta-feira, no PFL, o trecho com borrachinha e mais outros conteúdos bem especiais, hein, que estão vindo por aí. Tem um conteúdo muito interessante nos próximos dias. Enfim, Chris Borg vai passar por aqui, Gilbert Durinho, falei também na última semana. Conteúdo e entrevistados é o que não faltam aqui. Tem entrevista internacional vindo por aí também. Então eu conto com a audiência e com o feedback de vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu!